Olá! Nessa aula vamos falar um pouco sobre imposto de renda. Ainda no contexto de previdência complementar, a gente está falando aqui sobre PGBL e VGBL. PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, VGBL, Vida Geradora de Benefício Livre. VGBL não é exatamente um plano de previdência, é um seguro de vida com cobertura por sobrevivência, mas como os dois são geralmente tratados quando a gente investiga previdência complementar, né, porque são muito parecidos na prática, aqui a gente vai tratar das diferenças do imposto de renda sobre os dois. Bem, primeiro, algumas características são importantes ser destacadas a respeito do imposto de renda, efetivamente, né? Primeiro, que ele é cobrado de forma progressiva. O que isso significa? Significa que pessoas que ganham mais pagam mais imposto, pessoas que ganham menos pagam menos imposto. Isso é como geralmente o imposto de renda é cobrado para a pessoa física, certo? E as pessoas elas têm a opção de fazer uma declaração simplificada ou uma declaração completa. Qual a diferença entre as duas? Pela declaração simplificada, a pessoa vai declarar ali quanto que ela ganhou, vai simplesmente ter um desconto aí, 20% em relação ao tanto que ela ganhou, para então calcular o imposto. E como diminuiu-se o valor total que ela ganhou por causa desse desconto, ela vai ter que pagar um imposto menor conforme for aí, talvez até ter restituído alguma parte do imposto que ela já pagou, que foi ali descontado do contra-cheque, que foi descontado do salário mensal, né, da remuneração mensal, ou que ela pagou aí de alguma outra forma, certo? Porque as pessoas em algumas transações financeiras já pagam o imposto, né, já é descontado aí o imposto. E aí, nessa declaração anual de ajuste de imposto de renda, a pessoa vai declarar tudo o que ela tem para ver se aquilo que ela pagou no decorrer do ano, em função desses descontos todos, está correto ou não. Caso ela tenha pago mais do que ela deveria, ela vai receber algum valor de volta. Caso ela tenha pago menos, ela tem que pagar algum valor a mais de imposto de renda. Então, para isso que existe essa declaração simplificada ou completa. Como eu disse, a simplificada é aquela em que se deduz, né, diminui um pouco o valor do total que a pessoa recebe, ela paga o imposto por ali. E aí faça as correções e pode ser que ela tenha que pagar, pode ser que ela tenha que receber algum percentual, algum valor aí de imposto de renda. E tem a declaração completa, né? Que a pessoa não vai fazer esse desconto todo assim por igual, mas ela pode ir abatendo alguns gastos específicos, né? Por exemplo, gasto com educação, gasto com saúde, gasto com alguns tipos de gastos podem ser abatidos no valor que ela recebe, né, do salário ou de algumas outras rendas, fazendo com que o valor que ela deva pagar efetivamente de imposto de renda seja menor do que aquele valor que ela efetivamente pagou. Se há diferença entre esses valores, o valor que ela deveria ter pago, o valor que ela pagou, ela vai ver. Se ela pagou mais do que deveria ter pago, ela vai receber um dinheiro de volta, que é a restituição de imposto de renda. Caso ela não tenha pago tudo o que precisava ter pago, ela vai ter que pagar o imposto de renda. Então, as pessoas fazem essas declarações anualmente sobre o imposto de renda para verificar se tem que pagar mais ou se tem que receber algum determinado valor. E é aí que entra toda a nossa discussão sobre previdência complementar, porque algumas vantagens, alguns incentivos fiscais, né, que esses incentivos do pagamento de impostos podem induzir a pessoa a escolher ou por PGBL ou por VGBL. Mas quais são as diferenças em relação ao imposto de renda entre PGBL e VGBL? Bem, para o PGBL, pode haver uma dedução no imposto de renda no limite de 12% da base de cálculo. No VGBL não existe esse tipo de benefício fiscal na hora do depósito, certo? Na hora de resgatar os valores em compensação, se, se os valores foram pagos a um VGBL, se foi contratado um VGBL, o imposto de renda é pago apenas sobre o rendimento. Então,
Digamos, foi feito um depósito de 100 mil reais. Estes 100 mil reais renderam 10%. Vai se pagar imposto de renda sobre esses 10% de rendimento, apenas. Um valor bem menor do que todo aqueles 100 mil mais os 10% disso. Né? Enquanto no PGBL, paga-se imposto de renda sobre todo o valor recebido em forma de renda ou resgate. Né? Então, no PGBL, o imposto de renda não é pago no depósito, mas ele é pago no recebimento. No VGBL, não existe incentivo fiscal no depósito, mas existe aí um incentivo no recebimento, porque o imposto de renda ele só é pago sobre o valor do rendimento. Então, né, nessas perspectivas, o VGBL acaba sendo indicado para pessoas físicas isentas do imposto de renda ou que optaram pela declaração simplificada, já que não há esse benefício fiscal no depósito. Enquanto o PGBL é indicado para pessoas jurídicas ou para pessoas físicas que optam pela declaração completa do imposto de renda, principalmente aquelas que pagam imposto de renda após fazerem a sua declaração completa. Por quê? Porque aí elas podem ter um desconto, um abatimento na sua base de cálculo, né, por esses valores que foram depositados para a Previdência Complementar, e o resultado pode ser que elas tenham que pagar por essa declaração completa de imposto de renda um valor ainda menor de imposto de renda ou até chegar a receber algum valor de restituição, dado que foi identificado pela declaração completa que ela pagou mais do que deveria ter pago, após esse desconto de até 12% na base de cálculo, né, se foi feita a contribuição daquele valor para um PGBL. Esse desconto, na verdade, ele acontece para qualquer tipo de previdência complementar, ok? Não apenas o PGBL. Vamos falar agora um pouco sobre a tabela de imposto de renda. Por quê? Embora exista a tabela de imposto de renda, que geralmente é feita no momento da declaração do imposto de renda, e que sobre essa tabela é que vai ser cobrada o imposto na hora do depósito, né, a cada ano durante o período de contribuição, para o recebimento dos benefícios as tabelas podem ser diferentes. A gente tem a tabela progressiva e a tabela regressiva. Então nós vamos ver agora um pouquinho sobre esses dois modelos de tabela, ok? Primeiro, vamos falar sobre a tabela progressiva. Essa é a mesma tabela que geralmente é utilizada para cálculo de imposto de renda anual, para diferentes tipos de renda. Essa aqui é a tabela mais utilizada. Tá? Então, aqui nós temos a tabela progressiva para cálculo anual do imposto de renda da pessoa física para o exercício de 2020. Repara que nós temos aqui diferentes valores de remuneração e quanto maior este valor de renda, maior é o percentual que se paga de imposto de renda. Mas existe também aqui uma parcela deduzida do imposto de renda. O que é isso? Vamos investigar. Bem, a gente pode ver aqui, né, que a alíquota, né, ela aumenta com o valor a ser recebido de renda, né? Valores baixos, a isenção, né? Aqui até 22 mil anuais, a gente tem isenção de imposto de renda para este ano e a tributação de 15% na fonte, independente do valor requerido, né? Isso significa que quando a pessoa recebe a renda dela, né? Por exemplo, um salário, há uma tributação de 15% e depois na declaração de ajuste anual do imposto de renda, a pessoa verifica se o que ela tinha que ter pago era efetivamente aqueles 15% ou se era mais ou se era menos. Se era mais, ela vai ter que pagar ainda algum valor de imposto de renda. Se era menos, ela vai receber a restituição do imposto de renda. Colocando aqui, né, os mesmos valores da tabela anterior, digamos que o indivíduo receba este valor total aqui de renda. Digamos que aqui nós tenhamos uma escala, né, para o valor da renda de um determinado indivíduo. Se o indivíduo recebe este valor total aqui, que daria aqui uns 70 mil, alguma coisa por aí.
Bem, sobre aquele valor que ele recebe entre 0 e 22.847, o indivíduo não vai pagar nada de imposto de renda, porque este é o valor sobre o qual existe isenção. Sobre o valor entre os 22.800 e 33.900, ele vai pagar uma alíquota de 7,5%. Então, por exemplo, se o indivíduo recebe 30 mil está um valor aqui intermediário. Então, desses 30 mil, aquilo que ele recebe entre 0 e 22.800, ele vai pagar 0%. Sobre os 30 mil menos 22.847, ele vai pagar 7,5%. Por isso é que a gente tem aí que paga-se uma alíquota de tantos por cento menos um valor a deduzir que corresponde a este valor aqui, olha, sobre o qual ele não deveria ter pago o imposto de renda. Então, nós temos aqui aquele valor a deduzir que corresponde a essa parte aqui sobre a qual ele deveria ter pago 0% de alíquota. Então, aplica-se o valor de 7,5% sobre o valor cheio menos o valor que deveria ser deduzido. Mesma coisa para as outras faixas de renda, tá certo? Digamos que o indivíduo recebe aqui cerca de 40 mil, tá mais ou menos por aqui. Ok. Então, ele vai ter uma alíquota de 15%, mas ele só vai pagar essa alíquota de 15% sobre o valor que está entre 40 mil e 33.919. Sobre o valor que está entre 22.800 e 33.919, ele vai pagar 7,5%, e sobre o que está entre 0 e 22.847, ele vai pagar 0%. Ou a gente pode fazer o cálculo da seguinte forma: ele vai pagar sobre esses 40 mil 15% menos um determinado valor a ser deduzido, que corresponde aos valores menores que ele deveria ter pago para estes valores que estão aqui abaixo dos 33.919, ok? E assim sucessivamente, de forma tal que o máximo que o indivíduo paga de imposto de renda por essa tabela é 27,5%, mas só sobre aquilo que ele ganha acima de 55.976. No que ele ganha abaixo disso, ele vai pagar percentuais ainda menores. Quanto maior a renda do indivíduo, maior o percentual da renda dele, que vai estar aqui próximo acima, né, desse valor de 55.900, então mais próximo ele vai pagar dos 27,5%. Mas uma pessoa que ganha valores mais baixos vai pagar alíquotas menores do que estas alíquotas que estão indicadas aqui. Temos também a tabela regressiva de imposto de renda. E essa tabela regressiva, ela é aplicada de acordo com o prazo de acumulação dos recursos que foram contribuídos, que foram depositados na Previdência Complementar. Então, se o recurso está lá há menos de 2 anos, né, até 2 anos, a alíquota cobrada vai ser de 35% no caso de resgate ou recebimento de benefício. Se for entre 2 e 4 anos, 30%, entre 4 e 6 anos, 25%, 6 e 8, 20%, 8 e 10, 15%, até que para recursos que estão já depositados há mais de 10 anos, paga-se uma alíquota de 10%. Então, quanto maior o prazo de acumulação, menor a alíquota. Na tabela progressiva, quanto maior a renda, maior a alíquota. Aqui, quanto menor o tempo de acumulação, é que menor a alíquota. A lógica muda. Então, indivíduos que esperam deixar o recurso aplicado na Previdência Complementar por mais tempo, tendem a escolher aqui a alíquota regressiva. Para eles vai ser mais vantajoso. Porque deixando o recurso lá por mais de 10 anos, a alíquota que vai ser paga vai ser uma alíquota mais baixa do que talvez seria observado na tabela progressiva. Isso, é claro, vai depender do valor, do benefício, vai depender de uma série de fatores, mas a gente tem essa relação como regra geral. Esse
Esse gráfico eu acho que explica um pouco melhor aquilo que a gente estava querendo dizer sobre os tempos de acumulação. Bem, vamos pensar aqui que nós temos o tempo passando, né? Aqui nós temos a linha do tempo. O que está mais à esquerda, como em qualquer plano cartesiano, é mais recente, é um valor menor do que o que está mais à direita. Então vamos pensar aqui. Nós temos o ano 2000, 2001, 2003, 2004, 2015, 2020, 2030 e assim por diante, certo? Só que esses recursos, no decorrer do tempo, eles vão sendo depositados e vão render. Então considerem aqui que nós temos aqui no eixo Y o valor total acumulado por aportes, por contribuições que foram feitas aqui no decorrer do tempo. Estes valores, eles são investidos no mercado financeiro e pela rentabilidade, eles resultam aqui em um tempo futuro, em um determinado valor monetário. Quanto mais tempo faz que esse recurso foi aplicado, maior é a rentabilidade observada para aquele recurso, porque ele ficou mais tempo ali sofrendo o efeito da rentabilidade. Okay? Por isso que a gente tem aqui uma abertura dessas linhas, elas não são exatamente paralelas. Por quê? Porque quanto maior o tempo de depósito, maior aqui foi o recurso resultante daquele depósito inicial que foi aplicado, certo? Então, em um determinado momento do tempo, digamos aqui que nesse tempo aqui, no ano 2000 e alguma coisa, o indivíduo vai começar a receber o benefício. Ou ele pode resgatar, vamos pensar aqui primeiro numa situação de resgate. Ele vai resgatar todo o valor que ele depositou de uma vez. Só que ele depositou no decorrer de vários anos e todo esse valor resultou em um montante em um determinado momento do tempo. Está aqui representado. Sobre isso tudo que ele tem aqui, sobre esse resultado que ele observou, sobre aquilo que ele depositou entre 0 e 2 anos, atrasa, né? O tempo de depósito está entre 0 e 2 anos, ele vai pagar uma alíquota de contribuição, uma alíquota de imposto de renda de 35%. Sobre este valor que ele tem, que é fruto de contribuições que foram feitas de 2 a 4 anos atrás, ele vai pagar uma alíquota de 30%. Sobre este valor, que é fruto, este valor e suas rentabilidades, que é fruto daquilo que ele depositou de 4 a 6 anos atrás, ele vai pagar 25% de contribuição para o imposto de renda. E assim por diante, até que sobre os valores que ele depositou há mais de 10 anos, ele vai pagar 10% de alíquota de imposto de renda. Então, quando o indivíduo for resgatar, sobre o valor total de resgate nesse momento, ele vai pagar alíquotas diferentes de acordo com o tempo que faz que o recurso foi depositado, seja por aporte, seja por contribuição. Ok? Caso o indivíduo vá receber esse valor por benefícios, né, por uma renda que cada mês recebe uma partezinha disso tudo aqui que foi depositado, aí a regra é um pouco diferente, ele não vai aplicar percentuais diferentes e fazer, sei lá, um proporcional disso ao valor do que ele vai receber do benefício. Bem, existe uma parte desses recursos que foi depositada há mais tempo, então tira-se o benefício dele dessa parte mais velha, sobre o qual ele vai pagar um imposto de renda menor. Primeiro, a ideia é primeiro entrar, primeiro a sair, né? Então tira-se primeiro daquele montante que foi depositado há mais tempo, para que ele pague sobre isso um valor de imposto de renda menor, já que a alíquota aplicada é uma alíquota menor. Resultado: quanto mais tempo faz que o recurso está aplicado, menores serão os valores pagos de imposto de renda pela tabela regressiva. Bem, então voltando aqui à contextualização, né, dessa tabela regressiva. Ela foi definida pela Lei 11.053 de 2004 e por essa lei o participante opta ou pelo regime progressivo
ou pelo regressivo, né? Uma vez definido o regime regressivo, ele não pode voltar depois para o regime progressivo. Ela é aplicável a planos de contribuição definida ou contribuição variável. O imposto de renda é retido na fonte e não há possibilidade de compensar na declaração de ajuste anual de imposto de renda, pois a tributação ela já foi definitiva e na fonte, então não há possibilidade depois de reajuste. E o prazo de acumulação, né, que foi colocado naquela tabela, é o tempo decorrido entre o aporte e o pagamento. Então, aqui a gente tem a definição da tabela regressiva. Um ponto muito importante é esse de que, uma vez definido que se deseja pagar o imposto de renda pela tabela regressiva, não se pode depois mudar para a progressiva. Enquanto se está na progressiva, pode-se mudar de ideia e decidir que a partir de então a tabela escolhida vai ser a tabela regressiva. Mas o prazo de acumulação ele só começa a ser contado a partir dessa definição, a partir dessa indicação de que quer a tabela regressiva, né? Então, se a pessoa demora muito tempo para poder fazer essa escolha, ela perde aí o tempo que poderia estar sendo contado para depois o ser utilizado como desconto aí no imposto de renda pela tabela regressiva, né? Portabilidade. O que acontece no caso de portabilidade? Bem, a portabilidade é um instituto que confere a possibilidade de transferência de recursos de uma entidade de previdência complementar para outra. Então, está se primeiro contribuindo em uma entidade de previdência complementar e por um fator ou por outro deseja se mudar, vai para uma outra entidade, os recursos passam direto para aquela entidade. O que acontece? Bem, nesse caso, o prazo de acumulação do plano originário é computado no plano receptor. Então, tem que estar tudo muito bem anotadinho, salvo, identificado, quando é que foi feito cada um dos depósitos e todo esse histórico é passado para o plano receptor. Não há imposto de renda sobre a rentabilidade e a opção pelo regime do imposto de renda é irretratável, mesmo em caso de portabilidade. Então, o que acontece? A gente está numa primeira entidade de previdência complementar e naquela primeira escolheu-se pelo regime regressivo. Aí os recursos foram portados. Aquele recurso portado para sempre vai ser tributado pela tabela regressiva. Se a pessoa quer contratar um outro plano e esse plano ser pela tabela progressiva, ok, não tem problema nenhum, né? Mas aquele recurso que foi portado, ele continua vinculado à tabela de tributação regressiva. Caso o recurso tenha vindo por uma tabela progressiva, lembrem, a tabela progressiva ela não é definitiva, né? A pessoa pode depois escolher pela tabela regressiva, mas o prazo só começa a contar a partir dessa escolha. Digamos que a pessoa contribuiu durante 5 anos em uma entidade de previdência complementar e estava lá na tabela progressiva. Ok, sem problema nenhum. Portou os recursos foram para uma nova entidade de previdência complementar e agora, depois de 5 anos, a pessoa decide, eu vou continuar com a previdência durante muito tempo, fazendo os cálculos aqui, compensa que eu seja tributada pela tabela regressiva e não pela progressiva. Então, a partir daquele momento de escolha, é que começa-se a contar o prazo daqueles recursos para que eles no futuro sejam tributados pela tabela regressiva. Ok? Vamos ver um pouquinho mais detalhadamente essas situações aqui. Bem, na casa da portabilidade, né? Tem a portabilidade entre planos com regimes tributários distintos. Primeiro caso, o plano originário é progressivo e o receptor quero que seja regressivo. Então, o prazo de acumulação dos recursos portados começa a contar a partir da data da portabilidade. Ok? Então, vai ser o regressivo a partir do momento em que eu decidi que aqueles recursos vão ser regressivos. Um segundo caso, né, a portabilidade entre os planos de regimes tributários distintos. O plano originário é regressivo e o receptor progressivo. O que acontece então? Bem, a tabela regressiva sobre os recursos portados é aplicada sobre os recursos portados e
para aquele recurso que não foi portado, recurso que vai ser depositado a partir do momento da portabilidade, né? Digamos, ali durante 5 anos eu estive no primeiro plano, tabela regressiva, mudei para um outro plano, eu posso escolher a tabela progressiva, mas o histórico do recurso que foi portado vem com a tabela regressiva. A partir de então que eu contribuí, pode ser pela tabela progressiva? Pode, mas aquele recurso que foi portado, uma vez regressivo, sempre regressivo, ok? E o prazo de acumulação continua a ser computado, né? Porque ele estava sendo computado desde o plano anterior. E como é que é essa contagem do prazo, né? Para aportes realizados até 31/2/2004, né, foi quando foi definida ali a lei, né, foi definido esse prazo, né, esse limite. Nesse caso, a contagem começa a partir de 1 de 2005 e o que foi feito a partir de então, a contagem começa a ser feita a partir do aporte, né, a partir do momento do depósito, da contribuição ou do aporte. Então, nós temos aqui uma regra que serve aí para aquele momento de transição, certo? E como existem recursos hoje que estão sendo administrados, foram depositados nessa época, é importante saber disso porque isso nos ajuda a gerenciar os recursos dos planos. E no caso do resgate, como é que fica? Bem, o resgate em planos CD e CV é permitido apenas no período de acumulação. Então, após o início do recebimento do benefício, não é possível mais fazer resgate, certo? E é possível resgatar parte dos valores. Nesse caso, serve a regra primeiro a entrar, primeiro a sair, né? Considera-se que vai resgatar primeiro os valores que foram depositados há mais tempo, de forma a ter sempre o pagamento de um valor mínimo aí de imposto de renda baseado no cálculo do tempo de contribuição. Para resgates, o tempo é contado de acordo com cada aplicação, né? Como foi dito. Por exemplo, uma pessoa que fizer depósitos mensais por 11 anos vai pagar 10% de imposto de renda para o montante aplicado no primeiro ano, 15% para o aplicado entre 10 e 8 anos atrás, 20% para o que foi aplicado entre 8 e 6 anos atrás e assim sucessivamente. O que a gente pode fazer é, se não vai ter um resgate do valor total, resgata-se primeiros, é como se resgatasse primeiro os valores que foram depositados há mais tempo para pagar aí um percentual menor do imposto de renda, o menor possível. A mesma coisa se dá para benefícios não atuariais. O que a gente está chamando aqui de benefícios não atuariais? São aqueles benefícios por tempo certo, por exemplo, em que a gente não utiliza uma tabela de vida para calcular quanto que o indivíduo poderia ter direito a receber, um pecúlio, né, que é um pagamento único, uma renda temporária, né, que equivale aqui, benefícios que a gente tem um prazo certo, né, não existe um risco aí da indefinição do período de recebimento do benefício, né? Então a regra, assim como no resgate, é primeiro entrar, primeiro sair. Paga-se primeiro os benefícios como se eles tivessem sido provenientes de valores depositados há mais tempo. Para os benefícios atuariais, a gente já tem uma relação diferente, né? O que são esses benefícios atuariais? São, por exemplo, benefício com prazo mínimo ou indeterminado, certo? Uma renda vitalícia, por exemplo. Uma renda vitalícia com prazo mínimo garantido, renda vitalícia reversível ao beneficiário indicado, renda vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade a menores. São benefícios que a gente não sabe exatamente por quanto tempo eles vão durar, embora a gente possa associar probabilidades para a duração desses benefícios, que é o que a gente faz com as tábuas biométricas, as tabelas de vida. Nesse caso, né, para esses benefícios atuariais, calcula-se o prazo médio ponderado daquele recurso total e paga-se então o imposto de renda com base nesse prazo médio ponderado e o valor de alíquota resultante da aplicação desse prazo médio. Aqui nós temos um exemplo de contabilidade, né, aqui desse prazo médio. Como é que funciona? Bem, aqui nós temos o tempo a que foi feito o aporte,
o valor, né, que se tem acumulado, o valor do depósito, né, nós temos uma contribuição mensal ou anual, né, de 576, certo? E a cada ano o mesmo valor, formando aqui um determinado montante no tempo, certo? Desses valores nós temos aqui um rendimento, né, que vai gerar no decorrer do tempo um determinado valor total, né, que é esse rendimento acrescido do depósito inicial. Para tempos menores, né, menor de 2 anos, por exemplo, alíquotas maiores, 0,35 aqui, por exemplo, à medida que vai aumentando o tempo a que o aporte foi feito, vai diminuindo também a alíquota de imposto de renda que incide sobre estes valores. Nós temos então aqui a base de cálculo, que é o valor sobre o qual vai incidir o pagamento aí do imposto de renda. Aplicando a alíquota a essa base de cálculo, nós temos o valor que efetivamente vai ser pago de imposto de renda. No PGBL, essa base de cálculo é o valor total resultante daquele montante, né? Então, nós temos aqui que no primeiro ano, por exemplo, a pessoa depositou 576, mas teve 57,60 de rendimento. A base de cálculo, portanto, vai ser a soma desses dois, que é o 633. Né? Então, aplica-se sobre isso a alíquota de contribuição, que é 0,35%, tendo, portanto, o valor a ser pago de imposto de renda. No VGBL, a base de cálculo é só a rentabilidade. Então, aqui essas duas colunas elas coincidem. Eu tenho aqui só a rentabilidade. O imposto de renda é aplicado, essa alíquota de contribuição de imposto de renda é aplicada sobre a rentabilidade. Nós temos, então, portanto, valores bem menores de imposto de renda a ser pagos, porque esses valores são resultantes da aplicação da alíquota só sobre a rentabilidade obtida. Ao final, nós temos o total que seria pago de imposto de renda. Se a gente pegar esse total a ser pago por conta desses prazos diferentes que foram considerados, alíquotas referentes a cada um desses prazos. Se nós pegarmos esse valor que foi pago dividido pela base de cálculo, nós temos uma alíquota que é resultante, a alíquota que efetivamente vai ser paga ali de imposto de renda, que pode não ser nenhuma exatamente dessas daqui, mas vai ser uma ponderação de todas essas alíquotas ponderadas pelo tempo de contribuição que foi feito cada um desses aportes, ok? Se foi feito um resgate, né, tudo de uma vez, este aqui vai ser o valor a ser pago de imposto de renda no momento do resgate. Se a gente está falando de benefícios atuariais, né, benefícios vitalícios, benefícios por um prazo que é indeterminado, então, proporcionalmente a esse valor, né, a alíquota que seria resultante aqui da divisão desse imposto de renda sobre a base de cálculo, seria a alíquota que seria efetivamente cobrada sobre cada valor recebido em forma de renda. Interessante notar que se a gente tiver um aumento aqui no valor dos depósitos, das contribuições, os valores que vão ser pagos de imposto de renda pelo PGBL e pelo VGBL vão ser proporcionais a esse aumento. Aqui, por exemplo, foi simulado 10%, 10 vezes mais, né, de valor de contribuição. Ok, o imposto de renda vai ser 10 vezes maior, né, mas também a base de cálculo vai ser 10 vezes maior, o valor a ser recebido vai ser 10 vezes maior. O valor efetivamente depositado não interfere no valor da alíquota, né? Porque o que está sendo considerado aqui para a alíquota de cálculo de imposto de renda é o tempo da contribuição e não o valor da contribuição, como acontece na tabela progressiva. Aqui só o que importa é o tempo a que foi feito a contribuição. Bem, então aqui nós temos nesse gráfico aqui, mostrando qual é o valor da alíquota média. Como é que a gente vai saber isso? Bem, eu vou pegar o valor que foi feito de base de cálculo, o valor pago de imposto de renda, dividir o imposto de renda, que seria pelo resgate, pela base de cálculo e encontrar aqui a alíquota média.
nós podemos ver aqui, por exemplo, que essa alíquota, embora ela seja para um único benefício, né, a forma de cálculo é bem parecida, mas se a gente está utilizando, se a gente está no PGBL ou no VGBL, os resultados são bem diferentes, né, porque a gente tem que a rentabilidade ela também agiu por tempos diferentes nos valores que foram depositados, né, por contribuição, e no VGBL só se paga imposto de renda sobre o valor do rendimento, né? Então isso faz com que a alíquota observada no VGBL seja menor do que a alíquota observada no PGBL, certo? E existe uma diferença entre os resultados pela tabela regressiva e progressiva, né? Nesse exemplo aqui que foi utilizado, por exemplo, no PGBL, enquanto a alíquota média paga no regressivo era de 17%, no progressivo era aqui de 27,5%, certo? Porque o valor já era um valor bem mais alto. Mesma coisa no PGBL, né? Há uma diferença aqui entre aquilo que é a alíquota média observada no regime regressivo ou no regime progressivo. Por quanto mais tempo o recurso for aplicado na previdência complementar, mais vai valer a pena a tabela regressiva em relação à tabela progressiva. No segundo benefício, aí como é que a gente faz, né? Como se agora, né, no primeiro benefício a gente tinha que alguns recursos tinham sido aplicados a 0 ano, né? Aqui no segundo benefício, no segundo ano, digamos assim, é como se eu eliminasse parte desse 0 tempo, né? Porque faz um ano que não há mais contribuição, a contribuição mais antiga foi feita um ano atrás. Então é como se eu caminhasse aqui, né? Podem perceber pelas cores diferentes, é como se eu caminhasse um pouquinho aqui nas alíquotas todas, né? E tivesse mais alíquotas, mais valores expostos a uma alíquota de 10% do que a gente tinha antes e menos valores expostos a alíquotas maiores. Faça então o mesmo processo de cálculo, só mudando o valor dessas alíquotas pelo tempo, né, para encontrar qual seria a alíquota média calculado por esse prazo médio ponderado que é feito dessa forma. Resumindo então, né, diferença entre a tabela progressiva e regressiva. Na progressiva, a alíquota depende do valor do benefício ou do resgate, então aqui a gente está preocupado com o valor. Na regressiva, depende do prazo médio de acumulação, depende do tempo de acumulação dos recursos. Na progressiva, fácil a dedução de 15% a título de imposto de renda na fonte, ou seja, no momento de recebimento da renda, com depois um ajuste do valor a ser pago de imposto de renda na declaração anual de imposto de renda. Então, a pessoa pode ter um valor a mais a receber ou um valor a mais a pagar de imposto de renda quando faz essa declaração anual de imposto de renda. Pela tabela regressiva, a tributação é definitiva e na fonte, né? Ou seja, no momento de recebimento do valor do benefício ou do resgate. Não há possibilidade de depois fazer ajustes na declaração anual e ter talvez que receber algum valor de restituição de imposto de renda, nem de pagar, certo? Pela tabela progressiva, né, o valor a ser pago aumenta com o aumento da reserva, enquanto na tabela regressiva diminui com o passar do tempo. Como a tendência é, com o passar do tempo, aumentar a reserva total, né, a provisão matemática, a conta individual. Na tabela progressiva, quanto mais se acumula, mais vai se pagar no futuro de imposto de renda. E pela tabela regressiva, quanto mais se acumula com o passar do tempo, menor vai ser o valor pago de imposto de renda no momento de recebimento do benefício. Para exemplificar, a gente tem aqui uma simulação que foi feita já há alguns anos atrás, então a tabela progressiva aqui ela está desatualizada, tá? Porque a cada ano tem uma atualização da tabela progressiva, tá? Então isso a gente tem que atualizar a cada ano. Ela já foi feita há alguns anos, mas a gente consegue mesmo assim ter uma intuição daquilo que se quer passar.
Como para valores baixos da base de cálculo, né, existe isenção de imposto de renda, até determinado valor, pela tabela progressiva, o valor pago de imposto de renda é 0%. Né, e com o aumento deste valor é que vai se pagar percentuais cada vez maiores de imposto de renda. Aqui, por exemplo, está 28% por causa de arredondamento, tá? Mas seria 27,5%. Pela tabela regressiva é o contrário, né? A gente está interessado primeiro no tempo de contribuição e quanto maior o tempo, mais se acumulou e, portanto, menor vai ser o valor total que vai ser pago de alíquota de imposto de renda, certo? Então, nós temos aqui que nos primeiros anos, até que a alíquota paga ainda era bem alta, mas com o passar do tempo, a alíquota média, pelo prazo médio ponderado, foi diminuindo e pagou-se cada vez menos de imposto de renda por aquele cálculo, certo? Reparem que se a gente comparar uma com a outra, há uma diferença enorme, né? De forma que em alguns anos, nitidamente é mais vantajoso se a gente tiver escolhido a tabela progressiva, porque a alíquota de imposto de renda é bem menor, né? Mas a partir de determinado tempo, a alíquota de imposto de renda pela tabela regressiva é tão menor que ela passa a ser mais vantajosa que a tabela progressiva, né? Então, aqui qual seria o melhor, né? Para esses 4 primeiros anos aqui considerados, né? 0, 5, 10, 13 anos, era melhor a tabela progressiva, mas em outras situações, 17, 30, 39 anos após, seria melhor a tabela regressiva para estes valores. Estamos aqui no exemplo 1, né, alguns valores aqui acumulados no decorrer do tempo. Se a gente analisa um VGBL, em que a alíquota de imposto de renda é aplicada só sobre o valor da rentabilidade, o valor da base de cálculo é bem menor. Então, as alíquotas que vão ser aplicadas sobre esses valores bem menores. O resultado sobre por quanto tempo o regime progressivo é mais vantajoso que o regime regressivo também muda em função dessas mudanças que a gente observa da forma de tributação. O que a gente tira de conclusão disso? Primeiro, a diferença de alíquota de PGBL para VGBL. Não é simplesmente pensar no prazo de acumulação, no valor do depósito, mas a forma como a tributação incide faz com que a alíquota resultante para PGBL seja diferente da alíquota resultante para VGBL. No exemplo 1, por exemplo, PGBL, após 17 anos o regime regressivo é mais vantajoso. No exemplo 2, isso ocorre após 13 anos. Né? No exemplo 2, só após 30 anos alcança-se também a alíquota mínima de 10%. Né? A forma de variação das alíquotas são diferentes, porque a forma de aplicação das alíquotas são diferentes. Temos agora um outro exemplo, exemplo 3, também VGBL, só que agora o valor da contribuição anual vai ser bem menor, né? Vai ser o valor da contribuição mensal aqui de R$50, anual de 600, então a base de cálculo também vai ser bem menor, o que faz com que a alíquota média progressiva também seja menor a cada ano. E aí o resultado sobre até quando a progressiva é mais vantajosa é diferente. Né? Bem, o valor da contribuição interfere na escolha do regime. Quanto maior a contribuição, mais rápido se pagará os valores mais altos da tabela progressiva, que é cada vez mais desvantajosa. Então, se a contribuição é menor, a tabela regressiva passa a ser vantajosa mais rápida, porque a tabela progressiva passa a ser mais desvantajosa. Mais um exemplo, exemplo 4, agora a gente está tratando aqui de um PGBL, a contribuição mensal também aqui de R$100, uma contribuição menor do que aquela que foi simulada inicialmente. Temos também, né, outros valores de base de cálculo e, portanto, outros tempos em que a tabela progressiva e regressiva são vantajosas. Olha só, aqui a gente até mudou a escala, né? Nós temos aqui os tempos de aporte 0, 5, 10, 39, 66, 68. Porque só que a partir de 66 anos
é que a tabela regressiva passou a ser mais vantajosa. Por que disso? Porque os valores sobre os quais se aplica a tabela progressiva são tão menores que por mais tempo se observa isenção do valor de imposto de renda, né? Porque até determinado valor tem-se 0% de alíquota de contribuição, de alíquota de imposto de renda, né? Tem-se um valor aí abaixo do qual existe isenção de imposto de renda. E se a contribuição é menor, por mais tempo se está recebendo na base de cálculo sobre esses valores que são isentos. E se a rentabilidade é maior, como acontece aqui, né? Os valores da contribuição permanecem o mesmo do exemplo anterior, mas a rentabilidade é tão maior que faz com que a base de cálculo aumente mais rapidamente. Bem, então, mais rapidamente, a tabela progressiva passa a exigir maiores valores de pagamentos de imposto de renda e a regressiva passa a ser mais vantajosa mais rapidamente em relação à progressiva. Conclusão: a rentabilidade também interfere na escolha da tabela de imposto de renda. Quanto maior a rentabilidade, mais rapidamente o regime regressivo será mais vantajoso, porque o progressivo passa a ser menos vantajoso. Maior rentabilidade significa maior montante de provisão matemática e sobre esse valor é que vai incidir o imposto de renda, né, que se vai incidir sobre um valor maior pela tabela progressiva, vai ser uma alíquota maior, um valor maior a ser pago de imposto de renda, e aí a tabela regressiva passa a ser mais vantajosa. Bem, é isso para a aula de hoje. Nós fizemos aí uma boa discussão, uma boa análise sobre imposto de renda, né, relativo à VGBL. A VGBL, existem aí vários detalhes. Recomendo que vocês façam também algumas simulações com os vários simuladores que existem aí na internet para averiguar, para entender um pouco melhor de como funciona a aplicação do cálculo de imposto de renda em PGBL e em VGBL. É isso aí, até a próxima aula.